Que o favor de Deus esteja sobre a sua vida nesse dia de hoje. Que onde esse vídeo ele chegar, que seja uma palavra de conforto, que seja uma palavra que venha de encontro todas as perguntas que você tem feito a Deus. E que o favor de Deus venha ser manifestado na sua vida grandemente. Eu quero trazer uma reflexão aqui para a vida de cada um de vocês sobre o favor de Deus. Quando você ergue as suas mãos e aceita Cristo como Salvador, você tem uma nova vida e você começa a ter novas atitudes. O Espírito Santo de Deus se apodera de você, que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia coisas perversas, pelo favor de Deus, o encontro da graça, o favor imerecido foi tão forte que a vida dele muda da água para o vinho. Igual acontece com Paulo. Paulo era conhecido como Saulo e perseguia a igreja do Senhor. Mas quando Deus resolveu manifestar a graça dele sobre a vida de Paulo, a transformação foi completa. E tudo foi para a honra e glória de Deus. Já gostaria de pedir para você, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e manda esse vídeo para alguém que está precisando ouvir uma palavra de esperança. Nós vivemos num tempo tão perverso, tão de lutas, de perseguições, porque a Bíblia fala isso, no mundo tereis aflições. Então, não adianta nós querer fazer propósitos dizendo que as coisas no mundo vai melhorar, que não vai melhorar. Mas existe um segredo aí. O próprio Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tenha-te bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele fala eu venci o mundo, eu quero acreditar que todos os que estão em Cristo Jesus vai vencer o mundo junto com ele. Assim como ele venceu, iremos vencer. Assim como nós foi enxertado na videira, você que confessa o nome de Jesus Cristo, que ele é o único, e que levanta a mão e fala, eu creio, credes no Senhor Jesus Cristo, será salvo tua casa, essa mudança começa a vir. O que eu quero dizer para você, chamar a sua atenção para algo que eu ouvi esses dias e é muito interessante. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós vencemos todas as tentações, suportamos as tentações. Mas se de repente eu e você tiver alguma tentação que deixa a nossa carne fraca, seja o que for, mentira, área sexual, seja a área que for, eu e você tem que entender uma coisa, que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. O que eu e você precisa entender e ter um encontro verdadeiro e genuíno é sentir o amor de Deus verdadeiramente nos abraçando. Está lá escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por mim e por você. A Bíblia fala isso, que o amor dele foi tão grande que ele deu o filho dele para morrer por mim e por você. E todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu e você já confessamos, eu e você já se batizamos. Talvez você que está ouvindo não teve esse encontro, mas está sentindo que as coisas estão mudando, você está sentindo que a sua fé está aumentando cada dia mais em Cristo Jesus. Pode se preparar que vai chegar uma hora que você não vai aguentar e você vai se render. Mas as pessoas que já estão em Cristo, como que fica
a situação de você passar por uma tentação e às vezes ter um deslize. Eu falei algo interessante para alguns jovens, que quantas vezes nós não jejuamos pedindo para Deus nos ajudar a vencer tal tipo de pecado. Claro, não normalizamos nenhum pecado, não fazemos de bichinho de estimação, pecado de estimação, não fazemos isso. Mas quantas vezes nós tentou lutar com a força do nosso braço para tentar vencer certos tipos de tentações e depois caímos no mesmo erro? Seja sincero, e não conseguimos. Não estou dizendo aqui que você não pode jejuar, você tem que jejuar porque ele enfraquece a carne. Mas enfraquecer a carne não significa que você não vai errar. Mas existe uma coisa diferente. Quando você entende, começa a entender o favor de Deus sobre a sua vida, eu e você começa a entender que não é pela força do nosso braço. Nossa parte nós faz o que cabe a nós, que é levar uma vida de oração, ler a palavra de Deus que purifica a nossa vida, ter uma vida de jejum, mas entendendo que o favor de Deus sobre a nossa vida não é por mérito. Não é porque eu e você ora, eu e você jejua, lê a Bíblia, que Deus tem que fazer. Ele faz porque Ele nos amou e é um favor imerecido sobre a nossa vida. Então, o que acontece? Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós vamos passar luta, perseguição. Vamos. Mas assim como Ele venceu, nós vamos vencer com Ele. Nós vamos vencer. É a palavra de Deus que fala isso. No mundo tereis aflições. É o próprio Jesus falando. Mas tenha-te bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele fala eu venci o mundo, nós fomos enxertados nele. Então nós vamos vencer o mundo juntamente com ele. Mas isso não significa que nós não vamos ter alguma recaída, algum deslize. Mas nós, se chegar a acontecer isso, nós temos que estar com a consciência limpa e entender que nós devemos se levantar, se arrepender, pedir perdão e começar de novo. Nunca desistir. Porque ele fala, tem bom ânimo. Quero ler aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piamente. Não é a força do nosso braço. O favor imerecido de Deus nos permitiu nós conhecer a salvação, aceitar Jesus, experimentar da salvação em Cristo Jesus, a qual nós estamos. E essa graça, ela nos ajuda e nos ensina junto, quando nós temos um encontro com a salvação, que nós temos que levar uma vida justa. Por mais que nós tenha algum deslize, mas nós temos que entender que sempre o arrependimento tem que existir na nossa vida e nós precisamos sempre estar voltando para o caminho do arrependimento e entendendo que o nosso Pai está de braços abertos para nos perdoar. E entenda bem, você errar, dependendo do seu erro, existe uma consequência que talvez eu e você possa pegar, mas nunca iremos deixar de ser filho. Nunca iremos deixar de ser agraciado com esse favor de Deus, da sua misericórdia sobre a nossa vida. A consequência, dependendo da situação, é inevitável. A Bíblia fala o quê? Que a chuva cai tanto para o justo quanto para o injusto. Então são escolhas. Mas nós saiba de uma coisa. Se nós se levantar igual o filho pródigo, sacudir a poeira do pé e dizer, pequei contra o Pai e pequei contra os céus, ele vai estar de braços abertos para nos receber. Essa palavra que eu quero deixar no teu coração, não desista.
Tenha-te bom ânimo. Esse ânimo vai vir quando você estiver em Cristo. Esse favor de Deus que nós não merecemos, Ele vai ter um encontro conosco e vai nos erguer e nós vamos entender. A batalha que nós passar, sempre a fé vai permanecer firme assim. Eu sei que minha bênção vai chegar, minha vitória vai chegar. Eu sei que vai chegar um dia que iremos cantar o hino da vitória. Quero abençoar a tua vida. Pai, muito obrigado por este momento. Que o seu favor, Senhor, esteja sobre a nossa vida. Que o Senhor possa, meu Deus querido, manifestar no coração dessa pessoa e ela sentir quão amoroso e carinhoso o Senhor é como Pai. Claro que o Senhor corrige, claro que o Senhor chama atenção, mas o seu amor sempre vai estar disponível, o seu perdão disponível para a nossa vida. Mesmo se nós tropeçar, o Senhor vai nos ajudar. Que nesse dia de hoje, Espírito Santo, nos ajuda, não é pela força do nosso braço que iremos vencer as tentações. Vigiamos, fazemos a nossa parte, mas sabendo que a total dependência vem de Ti. Nós não somos justos, não temos justiça própria, porque nós dependemos de Ti. E o Senhor faz o que o Senhor acha que deve ser feito com um dos seus pequeninos. Eu abençoo em nome de Jesus a vida de cada um. Que Deus abençoe. Fique na santa paz do Senhor Jesus.